Vou conversar agora com a Priscila Yasbeck, porque apesar dos constantes reajustes feitos pela Petrobras, o valor final que chega ao bolso do consumidor também depende de outros fatores, não é isso, Priscila? Isso mesmo, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente preparou aqui algumas telas para trazer alguma luz para essa discussão que está muito forte nesse momento. Nessa primeira aqui, a gente vai mostrar como que funciona a composição do preço do diesel, que ontem teve aquele reajuste nas refinarias de 8,89%. O que temos aqui nesse quadro, a fonte dessas informações aqui é a própria Petrobras, e o que eles mostram, 11% do custo do diesel, do que o consumidor paga na bomba dos postos de gasolina, é o custo de distribuição. Quase 14% é o custo do biodiesel. Existe uma mistura obrigatória do diesel com o biodiesel e daí com isso o biodiesel também tem uma composição aí no preço. 16% é o ICMS, que é o tributo estadual que o governo federal vem batendo bastante, vem falando que é o que deixa o preço do combustível caro. 6,9% são os tributos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS, e 52% do custo é a realização da Petrobras, ou seja, os custos que a Petrobras tem para conseguir produzir o diesel, para fazer toda a sua produção. Então, no caso do diesel, o que a gente vê é que a maior parte do custo é essa realização da Petrobras, que é influenciada pelo preço do petróleo lá fora e também pelo dólar, como vocês falaram, como o Uribe falou agora anteriormente. Então, essa aqui é a composição do preço do diesel. A gente vai mostrar uma segunda tela para mostrar como essa composição varia de acordo com o tipo de combustível. Então, no caso da gasolina, por exemplo, o ICMS ele já tem um peso maior. Ele representa 27% do preço final. A realização da Petrobras, os custos da Petrobras, representam 33,4% e outros impostos representam 11% dos impostos federais. Aqui no caso do diesel, o ICMS já representa uma parcela, um percentual um pouco menor do custo final, 16%. A realização da Petrobras, 52%, tem um peso maior e os outros impostos, os impostos federais, 7%. Ali no caso do GLP, que é o botijão de gás, já é mais diferente ainda em relação à gasolina. A realização da Petrobras representa 47%, o ICMS 15%, ele pesa menos no caso do gás e outros impostos ali a gente vê zero, porque o governo federal zerou os tributos federais sobre o gás. E aí tem algumas particularidades, eu conversei com o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele estava explicando que, por exemplo, o gás de cozinha, para levar o botijão de gás para a população, o trabalho é mais pulverizado, então esse transporte é mais caro, a distribuição pesa mais sobre o gás de cozinha, então os tributos eles têm um peso menor. Já a gasolina é mais fácil de fazer o transporte, um caminhão leva o combustível até os postos e lá dos postos é feita a distribuição, não é um trabalho tão pulverizado, então a distribuição pesa menos, existe um peso um pouco maior dos tributos. Vou trazer também uma terceira tela que é para a gente comparar como que funciona, qual que é o preço da gasolina aqui no Brasil em relação a outros países. A fonte é a Global Petrol Prices, que é um site especializado no assunto que faz um ranking com o preço da gasolina em vários países. E o que eles mostram? Esses valores aqui são valores referentes ao mês de setembro, estão atualizados. A gente tem aqui os países com a gasolina mais barata por litro, custando 10 centavos na Venezuela, 32 centavos no Irã, muito mais barato do que aqui. E aí o que a gente tem de particularidade desses países é que são países produtores de petróleo e que usam o preço do petróleo como uma política até populista. Então eles forçam o preço do petróleo para baixo. A gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela com a PDVSA. Então lá no país, por exemplo, o Adriano Pires até estava falando, eles produziam 3 a 4 milhões de barris de petróleo por dia. Só que para conseguir forçar esse preço para baixo, a empresa estatal tem feito menos investimentos e agora a produção de barris lá na Venezuela está em 1 milhão. Então tem essas particularidades aqui desses países e são regimes também autoritários, forçam o preço para baixo. Estados Unidos é um país que tributa poucos combustíveis, lá o preço da gasolina por litro está em cerca de R$ 5,00. Também é um país que tem aquele fundo de estabilização do preço dos combustíveis, então quando as empresas arrecadam mais, elas abastecem esse fundo para conseguir atenuar a oscilação de preço, isso ajuda no preço final.
Temos o Brasil, que está no meio dessa lista. Então, muita gente acha que a gasolina no Brasil está mais cara do que em outros países, mas esse ranking mostra que não. Nós estamos ali no meio dessa lista. Inclusive, aqui a nossa tributação fica em cerca de 40% do preço final, que está em linha com a média. E aí, aqui, esses outros países, tanto países europeus quanto Hong Kong, são países que já tributam muito mais os combustíveis. Eles acreditam que o combustível é um item supérfluo, inclusive tem um serviço de transporte público muito eficiente, então com isso eles tributam mais os combustíveis e estão aí no topo da lista dos combustíveis mais caros. Destaque para Hong Kong, ali com o litro custando R$ 13,85. Colombo?